Um é pouco, dois é bom, mas três é demais. Imagina o fim do Instagram, WhatsApp, Facebook. Meu Deus do céu, isso por quê? Olha só, o Mark Zuckerberg, que é o dono praticamente da empresa Meta, ele acabou anunciando o encerramento da checagem de dados tanto no Facebook, Instagram, WhatsApp também são deles. O dono da Meta disse que a política de verificação de informações foi longe demais e que a empresa vai restaurar a liberdade de expressão. E aí, essa história vem gerando bastante comentário, inclusive nas redes sociais. Vocês lembram o que aconteceu recentemente com o Twitter, né? O Xandão foi lá e falou, se não tirarem isso, o Twitter vai sair do Brasil, tem que seguir as leis, tem que seguir isso e aquilo lá com o Elon Musk. Depois o Elon Musk tirou sarro, bateu de frente, só que no final das contas teve que se adequar para poder ser liberado no Brasil. E a gente vai ver o vídeo dele comentando sobre essa situação. Aí eu fiz uma listinha aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos dessa situação em questão. Vou colocar meu fone e bora ver aí o que ele falou, mas em resumo é isso que a gente acabou citando em questão. Dia 20 o Trump vai assumir a presidência nos Estados Unidos e parece que ele está se alinhando ali, dançando conforme a música. Bora ver. I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Olá. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. Então, em relação a certas coisas, ele deixou bem claro que vai continuar um grande rigor, porém existem alguns erros em relação a certas situações que aí terá essa mudança. Todos terão uma maior liberdade de expressão em relação a determinadas situações aí de postagem, enfim. We've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. After Trump first got elected in 2016, the legacy media wrote nonstop about how misinformation was a threat to democracy. We tried in good faith to address those concerns without becoming the arbiters of truth. But the fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US. So over the next couple of months, we're going to phase in a more comprehensive community notes system. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms. Third, we're changing how we enforce our policies to reduce the mistakes that account for the vast majority of censorship on our platforms. We used to have filters that scanned for any policy violation. Now, we're going to focus those filters on tackling illegal and high-severity violations. And for lower-severity violations, we're going to rely on someone reporting an issue before we take action. The problem is that the filters make mistakes, and they take down a lot of content that they shouldn't. So by dialing them back, we're going to dramatically reduce the amount of censorship on our platforms. We're also going to tune our content filters to require much higher confidence before taking down content. The reality is that this is a trade-off. It means we're going to catch less bad stuff, but we'll also reduce the number of innocent people's posts and accounts that we accidentally take down. Fourth, we're bringing back civic content. For a while, the community asked to see less politics because it was making people stressed, so we stopped recommending these posts. But it feels like we're in a new era now, and we're starting to get feedback that people want to see this content again. So we're going to start phasing this back into Facebook, Instagram, and Threads while working to keep the communities friendly and positive. Fifth, we're going to move our trust and safety and content moderation teams out of California, and our US-based content review is going to be based in Texas. As we work to promote free expression, I think that it will help us build trust to do this work in places where there is less concern about the bias of our teams. Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world. Europe has an Aí, o ponto, ele vai estar junto com o Trump, né? Tá dançando conforme a música. E, por exemplo, aconteceu aquela situação que o Twitter caiu aqui no Brasil, muitas pessoas, inclusive, trabalham com o Twitter, né? E é uma rede social que tem uma grande liberdade hoje em dia, após o Elon Musk assumir ali
essa gestão, enfim, mudar todo esse direcionamento. E pode acabar acontecendo, se eles simplesmente irão fazer isso exatamente, né? Vão ser ali, vão abrir mais espaço para as pessoas terem mais opiniões e falarem o que elas quiserem. E o que aconteceu com o Twitter pode acontecer com essas outras redes sociais aqui no Brasil, na minha opinião. Increasing number of laws, institutionalizing censorship, and making it difficult to build anything innovative there. Latin American countries have secret courts that can order companies to quietly take things down. China has censored our apps from even working in the country. The only way that we can push back on this global trend is with the support of the US government. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. But now we have the opportunity to restore free expression, and I am excited to take it. It'll take time to get this right, and these are complex systems, they're never going to be perfect. There's also a lot of illegal stuff that we still need to work very hard to remove. But the bottom line is that after years of having our content moderation work focus primarily on removing content, it is time to focus on reducing mistakes, simplifying our systems, and getting back to our roots about giving people voice. I'm looking forward to this next chapter. Stay good out there, and more to come soon. Pois é, então esse foi o discurso que ele acabou fazendo em relação a toda essa história, tá? Como a gente falou, pode acontecer exatamente o que rolou com o Twitter. Em outros países já rolaram situações sobre essa censura, muitos países até o TikTok não é liberado, enfim, várias situações conturbadas que eles citam ali que a plataforma não está de acordo, estaria coletando dados, e aí tem muitas outras situações que envolvem, né? Mas claro que vai ter sim um rigor em relação a coisas bem problemáticas, como ele citou aí no vídeo, mas vai ter uma maior liberdade de expressão. Mas claro que tudo que fugir da regra e estiver muito além da conformidade será obviamente removida, mas antes de remover as coisas eles vão analisar se realmente isso tem que ser analisado, contas banidas, entre outras situações. Eu fiz aqui uma listinha aqui sobre os pontos positivos e os pontos negativos em relação a essa questão. E aí vocês me digam aí o que vocês acham, qual a opinião de vocês também, que eu acho importante, tá bom? Pontos positivos: liberdade de expressão. E a decisão pode ser vista como um passo para ampliar a liberdade de expressão nas plataformas, permitindo que os usuários publiquem conteúdos sem restrições adicionais por verificadores de terceiros, ok? 2. Nos pontos positivos: autonomia dos usuários. Os usuários podem ter mais controle sobre o que consideram verdade ou opinião, sem a intervenção de um sistema de checagem, ok? 3. Redução dos custos operacionais, esses serão para eles, a remoção do processo de checagem pode diminuir custos associados à manutenção de equipes e sistemas terceirizados de verificação de fatos. 4. Atratividade para um público diversificado. A política pode atrair grupos que se sentiam censurados ou marginalizados pelas diretrizes anteriores. Então pode acontecer aí que a rede social até cresça em relação a essas questões. E aí, claro, também tem os pontos negativos, tá? São 5 pontos negativos. Primeiro, aumento da desinformação. E aí, sem um sistema de checagem, há um maior risco de proliferação de fake news, teorias da conspiração e desinformação em larga escala. Inclusive naquela questão de difamação, né? A pessoa criar um boato sobre alguém, daí vão ficar enrolando para tentar resolver, até resolver, a pessoa que não tem nada a ver com a situação, às vezes fica embananada, entendeu? Segundo, impacto de credibilidade. A medida pode prejudicar a confiança dos usuários e anunciantes nas plataformas, especialmente em temas sensíveis como saúde, política e ciência, ok? Terceiro, prejuízo ao debate informado. A ausência de mecanismos que promovem informações verificadas pode enfraquecer debates públicos fundamentados em fatos, ok? Quarto, esse é importante, reação dos órgãos reguladores. Governos e entidades de regulação podem pressionar ou impor sanções à meta para contribuir para a disseminação de informações enganosas. E aí que tá, ó. Achamos um conteúdo que não segue isso, está errado, tem que tirar. Se não tirar, vamos fazer o quê? Vamos aplicar multa. Ah, a multa não é suficiente? Vamos tirar do ar, tirar do país, então, a rede social. Os governos podem fazer isso. Aconteceu com o Twitter, né? Pode acontecer. E só que assim, o grande problema em relação a isso é que tem muitas pessoas que utilizam tanto Facebook, Instagram, com certeza, o próprio WhatsApp para trabalhar. Então vai ser um negócio meio complicado, né? Vai bagunçar um monte de coisa. Só que o
o Mark Zuckerberg, ele tá disposto a dançar conforme a música e seguir os padrões ali, a partir do momento que o Trump assumir, de ter essa maior liberdade, né? O próprio Trump, tempos atrás, ele não estava mais no poder, ele foi censurado no próprio Twitter antes dessa gestão do Elon Musk, teve sua conta banida, não sei, virou um caos, né? Vamos lá. 5, né? Divisão social. Conteúdo falso ou polarizador pode intensificar conflitos entre grupos sociais, agravando tensões já existentes em questão. Então é uma situação, por um lado é bom, mas ao mesmo tempo pode acontecer essas controvérsias e situações conturbadas. Em conclusão, embora a decisão de encerrar a checagem de dados nas plataformas da Meta possa ser vista como um envolvimento em prol da liberdade de expressão, os riscos associados ao aumento da desinformação e a erosão da confiança pública levantam preocupações significativas. O equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade será um desafio crucial para a empresa e para a sociedade. Então pode dar muita treta, pode dar muitas situações conturbadas, e eu quero saber qual a sua opinião sobre isso, ok? Comenta aqui que eu quero saber. Na internet só se fala disso, tá todo mundo meio que, meu Deus, agora podemos falar do que a gente quiser. Por outro lado, o pessoal que trabalha com as redes sociais com medo também do que pode acontecer, desse avanço desenfreado de desinformação e a galera começar a fazer o que quiser. E no Twitter a gente tá vendo que é um negócio que o pessoal faz ali o que quiser praticamente, né? Tem conteúdo de vários tipos, né? Claro, algo que não extrapole também, senão eles removiam, mas pode falar sobre tudo no Twitter, né? Me parece que vai ser assim também nessas outras redes sociais. E aí, o que você acha? Interessante ou não é? Me conta aqui que eu quero... Ok? Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.